fala, e Deus se revela a ele, e Deus chega dizendo: Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então primeiro ele se revela, primeiro ele se manifesta em nossas vidas, para nós conhecer o verdadeiro Deus, para nós conhecer quem é que pode, quem é que manda, quem é que tem todo o poder, quem é que tem toda a autoridade, quem é aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração e de todo o louvor. Lá no Êxodo, no capítulo 3, Deus decide se revelar também a quem? Moisés, ali no deserto, apacentando ovelhas, ali nas terras de Midian, estava ali Moisés apacentando ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus se manifesta, se revela no meio de um fogo que ardia na sarça, mas a sarça não se consumia. Olha aqui, que profundo isso aqui. Lá em Êxodo capítulo 3, Deus ele se revela para Moisés, e Deus se revela para ele com um fogo que ardia na sarça, mas não se consumia. E Deus fala com Moisés, e Moisés fala com Deus. Isto é muito lindo, isto é maravilhoso. Caminhando para frente, a gente vai vendo Deus se revelando a muitas pessoas, como para Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi-o ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha só que maravilha! No ano em que morreu o rei Uzias, a nação estava em luto, o povo estava chorando, estava pranteando a morte do seu rei. Quem? Uzias. Uzias foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Se você ler a história em 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ver que Uzias, ele foi aquele que começou a reinar com apenas 16 anos, começou a reinar em Jerusalém, e ele tinha tudo para fazer o que era errado, para fazer o que era mal, para fazer aquilo que desagradava a Deus, mas ele decidiu andar nos caminhos do Senhor, ele decidiu fazer a vontade do Pai, ele decidiu servir ao Senhor e fazer com que a nação voltasse para Deus, servisse verdadeiramente ao Senhor. E diz o texto que Deus prosperou ele em todo o seu reinado, a nação prosperou, a nação se alegrava, porque quando o justo governa, a nação se alegra, porque quando o justo governa, Deus opera, Deus faz, Deus opera a maravilha, e Deus está operando no meio da nação, no meio daquele povo, porque o rei era justo, o rei era fiel, o rei era temente a Deus. Mas diz o texto que no final do seu reinado, ele vai ser acometido por uma lepra, ele fica leproso, porque ele comete um deslize que acaba desagradando a Deus, que entristece o Senhor, e veio sobre ele esta lepra, que levou ele a morrer. E Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, no meio de muitos ali naquela nação. Deus decidiu se revelar para Isaías, e Deus ele se revela para as pessoas com um propósito, e o propósito de Deus é esse: fazer com que estas pessoas venham ser capacitadas por ele, fazer com que essas pessoas venham ser cheias de poder, de autoridade. Hoje é para pregar o evangelho, é para anunciar as boas novas, é para ser as testemunha do Senhor Jesus, que pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário, que veio a esta terra, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então o Senhor se revela a nós, o Senhor se manifesta em nossas vidas, para que nós venhamos receber o poder que ele tem para nos entregar, a autoridade que ele tem para nos dar, para receber a unção que ele tem para derramar sobre nossas vidas, para que nós venhamos fazer a vontade dele, fazer aquilo que agrada a ele, fazer missões para ele.
eles. E Deus nos dá poder, Deus nos dá autoridade para que nós venhamos, aleluia, espalhar no mundo, espalhar onde nós for, aonde nós estiver, que Jesus é o único e verdadeiro caminho que conduz para a vida. Quem não fizer a vontade dele será condenado, porque a palavra do Senhor é bem clara, que diz que todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então o Senhor, ele conta comigo, ele conta com você para proclamar o evangelho, para pregar a palavra, para anunciar as boas novas, para falar que Jesus Cristo veio, para falar que Jesus Cristo deixou o céu de glória, se fez carne, habitou entre nós, e ele carregou uma cruz pesada, com uma coroa de espinho posta na cabeça, pagou um alto preço por nós, sendo chicoteado, mas suportou tudo calado, foi até o final, e ele suportou tudo, e ali na cruz ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todos que seguiam a ele, todos que andavam com ele, se desesperaram, baixaram a cabeça, se desanimaram. Foi um para a direita, foi outro para a esquerda. Mas no terceiro dia, alguém vai visitar o túmulo, e chegando no túmulo, encontra ali dois varões de branco que veio do céu e diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive, aquele que vive? Então o Senhor, ele conta comigo, conta com você, para falar isso para o povo, para falar isso para a humanidade, que ele fez tudo isso, e assim como ele veio, ele voltará novamente para buscar os seus, para buscar a sua igreja. Então o Senhor conta comigo, conta com você, para andar por aí dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É olhar para a prostituta e dizer: arrependei, porque é chegado o reino do céu. Olhar para o traficante e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olhar para o drogado, viciado, o alcoólatra e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olhar para o homicida, para aquele que rouba, aquele que mata, dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. É olhar para o pecador, mesmo estando ali no lamaçal do pecado, estando ali fazendo tudo que desagrada a Deus, tudo que entristece o Senhor, é estar ali afundado, sendo escravizado pelas trevas, mas dizer para eles: Jesus tem salvação para você, Jesus tem salvação para você, Jesus tem vida para você, Jesus quer te levantar, Jesus quer te usar, Jesus quer te dar poder, Jesus quer te levar para o céu. Então arrependa e vem para a presença do Senhor, e ele vai te dar vitória, e ele vai te dar vida, que ele vai te dar graça, e ele vai ser contigo na caminhada.